Mais um. Bom, gente, então vamos dar sequência, né? E a gente vai falar agora de ceratocone, na verdade, as novidades, né, do ceratocone. É difícil falar de novidades de ceratocone porque tem muita coisa para falar, então a gente deu uma triada e eu achei que ficou bem interessante. Ao contrário da aula do Monça, a gente está falando mais a gente não está falando de coisa do futuro, de ciência que vai entrar só daqui 10, 15, 20 anos. Eu procurei falar de coisas que já estão disponíveis, né, coisas que a gente já pode usar ou que está muito próximo da gente poder usar. A primeira novidade vem no sentido de orientar, ajudar a gente a orientar melhor o paciente. O paciente com ceratocone, ele chega cheio de dúvidas, vem a família inteira junto, aquele drama, né? E a gente acaba perdendo um baita tempo explicando, acalmando o paciente, né? Um chart time muito grande. E o Renato lançou um livro que ajuda bastante a gente nesse sentido. Tem o Ceratocone Agora. É um livro de 20, 30 reais, vale muito a pena. Eu estou com o livrinho aqui, se vocês querem depois dar uma folhada. A menininha que tem ceratocone, ela conta como foi o diagnóstico, os sintomas, os tratamentos que ela passou, conhece outras pessoas que tinham cone, o tratamento foi diferente. Então ele vai passando informações técnicas de uma forma bem leve. Outra coisa seria o Violeta Junho, né? Que é para reforçar na orientação de não coçar os olhos. Isso é um negócio que a gente tem que acreditar e passar isso para o paciente. A gente tem já uma literatura bastante significativa ratificando essa informação, né? Esse trabalho comparou, através de óleo e pentacão, o efeito de coçar os olhos em olhos com cone e olhos normais, e ficou bem demonstrado que o olho com ceratocone ele fica mais alterado. E como que acontece essa piora do cone na hora que a gente coça o olho? Ainda não tem muito um consenso. Liberação de mediadores inflamatórios talvez seja o principal, né? O que a gente tem que guardar é que não pode coçar o olho, tá ok? Então tem que ficar essa mensagem. A terceira novidade vem no sistema de classificação. A gente vem usando há muito tempo o Ansler Krumeig, que a gente acaba usando basicamente o K-médio, mas é um sistema de classificação que já está desatualizado. Vamos analisar mais detidamente um cone do estágio 2, tá? Ele fala em miopia, astigmatismo entre 5 e 7. Não faz muito sentido, porque o que tem muito mais a ver com o grau de severidade desse cone é a acuidade visual que esse paciente atinge corrigido. O quanto ele tem de miopia pode ser axial, então não é uma coisa tão legal. Seria melhor usar a acuidade visual. A ceratometria média, é importante que a gente saiba como está a face anterior, mas é importante também que a gente saiba como está a face posterior. Quando o Amsler foi criado não tinha como analisar isso, hoje tem. Ausência de cicatriz na córnea, num cone mais avançado faz diferença, num cone inicial não conta nada isso, né? E outra coisa, quando o Amsler foi criado, a gente só tinha ultrassom, então você media no centro da córnea, no ápice da córnea e acabou. A gente sabe que muitas vezes o ponto mais fino não está no centro da córnea, está bem desviado, e o tomógrafo mostra isso pra gente. Então, pensando nisso, o Behring criou o sistema de classificação ABCD+. Isso aqui já está nos artigos mais modernos, já está em congressos, o pessoal já classifica pelo ABCD+, então já está sendo usado realmente. O A é a face anterior, o B é a face posterior, o C, a paquimetria do ponto mais fino esteja onde estiver, né? A acuidade visual corrigida, o D, e o mais ou mais seria a opacidade ou menos quando não tem. Então aqui é a tabelinha. Precisa decorar isso aqui, a gente precisa saber isso tudo? Não. Está tudo dentro do Pentacam, ele já classifica para a gente no ectasia reforçada. Aqui a gente vê um cone mais inicial, um cone já um pouco mais severo, a gente já vê aqui o 2 para o 3. E seria interessante porque esse aqui seria um caso A2, B3, né, praticamente, o D estaria no 2, agora aqui o C está no 1. Ele dá um estadiamento que a gente consegue ter uma ideia de como é essa córnea, né? A gente sabe que em relação à espessura ela está boa, então a gente pode colocar um anel, pode fazer um crosslink. Essa tela também é muito interessante, o ABCD Progression Display. Isso aqui eu lembrei do Fabrício que uma vez falou para mim, então, por que você não faz alguma coisa para a gente ter um acompanhamento com os principais índices? É exatamente essa tela. Ela mostra para a gente o ABCD no decorrer dos exames, esse paciente A3, e tem também o PED-D
o Artmax, o Camax, as felicidades anterior e posterior, o IHD, tá tudo nessa tela. Você vai fazendo os exames e você só olha aqui e você vê direitinho como está evoluindo ou não aquele olho. Só tem que dar a cuidado visual. Isso, você informa a cuidado visual. É a única coisa que você informa com o Pentacan, que ele tira sozinho, verdade. Sozinho que no começo não adianta, né? Então, mas no começo você fala por causa do efeito máscara do epitélio. Nós vamos falar disso também. Aí, o que tem de novo também na tela de avaliação refrativa? Entrou o IS, que é uma coisa que fazia bastante falta, o Lazy Gaze Risk Score pede o IS. E a gente não tinha isso no Pentacan, agora já tem. E o KISA, que é um índice que já ficou um pouco para trás, na verdade, né? O KISA, ele é bastante específico, quando ele fala que tem cone mesmo, mas ele é pouco sensível. É um critério de 99 que era para separar cone de não cone, não pegava cone crusto, né? Agora, novidades em relação a diagnóstico de ceratocone, já faz tempo que a gente vem falando, né, do mapa epitelial. Esse trabalho, ele mostra que é sim útil o mapa epitelial para a gente separar cones de cone frusto, córneas normais de cone frusto, mas não dá para a gente usar isoladamente. Esse outro artigo ratifica isso. Por que não dá para usar? Porque a curva ROC não é uma curva ROC bonita, não é nem muito sensível nem muito específico, tá? Então a gente pode usar o mapa epitelial junto com outras coisas, sozinho ele não diz muita coisa. Como é que funciona a análise do mapa epitelial? Em caso de Warpage, a gente tem aqui o ponto mais quente da topografia, ele vem junto com um espessamento do mapa epitelial e um mapa paquimétrico normal. Então, o que está acontecendo? A lente está roçando aqui e esse epitélio está ficando mais grosso. No caso do ceratocone real, o ponto mais quente tem o epitélio afilado. O epitélio está tentando esconder aquela ectasia, né? E o mapa paquimétrico normalmente está mais fino sobre aquela área. E aqui a gente já está falando então da biomecânica, né? Que é uma coisa também que há muito tempo vem sendo falado. Começou com o HORA, o Corvis passou o HORA. E esse trabalho foi premiado. Ele é um trabalho que deu origem ao CBI, é o Corvis Biomechanical Index, né? E qual foi a conclusão? Que ele realmente é sensível e específico para separar córneas normais de córneas com ceratocone. Então, ok, ele sabe, ele consegue ver que esses carros são diferentes. Não é isso que a gente quer, né? O que a gente está querendo é identificar pequenos detalhes. A gente não está querendo identificar uma córnea normal de córnea com cone franco. Como é que eles resolveram isso, né? Eles juntaram o CBI com o PED-D do Pentacan. Você tem que ter os dois equipamentos, né, integrados. E aí, por inteligência artificial, a hora que você pega alguns dados do Pentacan com o CBI, você chega no TBI, que é o Tomographic Biomechanical Index. E aí a curva ROC dele realmente é impressionante, né? Realmente é muito sensível e muito específica. O problema é só que tem que ter os dois equipamentos. Uma outra coisa interessante é que a esquiascopia, uma vez eu estava conversando com o Gustavo Vitor, a gente estava discutindo o caso no Caipira, e ele falou que ele usava a esquiascopia para separar cone frusto de córnea normal. E eu falei, pô, Gustavo, você acha isso melhor que o Pentacan? Ele falou, eu acho. Tá bom, né? E depois caiu literatura na minha mão que realmente a esquiascopia em mãos habilidosas, ela é confiável tanto quanto um Pentacan. Então eu tive que ficar quietinho e aceitar que o Elvis não morreu, talvez ele tenha só mudado um pouquinho, né? Mas ele continua vivo. Tratamento clínico para ceratocone. Existe isso, né? A primeira vez que eu tomei contato com isso foi no WhatsApp, o Renato Ambrosio colocou no grupo do CareRE, um paciente de 15 anos, 1 ano de follow-up com melhora, 0,8 aqui na parte mais curva, aplanamento, né? E o encurvamento 0,3, 0,4 na parte mais baixa. E daí ele perguntou o que eu fiz nesse paciente. Todo mundo levantou 1000 possibilidades e na verdade o que ele tinha feito era riboflavina vioral, tá? Esse é um pôster da ASCAS de 2018, um projeto piloto na verdade. 11 pacientes, foi dado 100 ou 400 miligramas, atualmente está virando consenso a dose de 400 miligramas. Com 15 minutos de atividade com exposição ao sol, não pode ter filtro ultravioleta, não adianta estar de óculos, estar de lente de contato nessa hora, tem que ser exposição ao sol mesmo, né? Acompanhamento de 6 meses a 4 anos, aplanamento médio de 1,3 e ganho de 2 linhas de visão, tá? Então realmente funciona a coisa. Um sol específico, o horário do sol?
Ele não especifica, ele faz meia hora de atividade ao sol. Recentemente eu perguntei isso para quem está usando. Eu estou vendo o pessoal batendo foto, pode bater foto à vontade, lógico, mas se quiser só me manda um e-mail, um WhatsApp, e daí eu mando a aula inteira, né? Vai ser um prazer. Só para não ter que ficar preocupado, né, de estar fotografando. Esse mesmo grupo depois colocou mais pacientes para dentro do estudo, né, e publicou recentemente no Congresso de Ceratocone, né, foi no novo pôster. 22 pacientes, 3 grupos de dose, eles estão concluindo que 400 é o melhor, aumentou para 30 minutos de atividade com exposição ao sol. Aí o resultado foi de aplanamento médio 2.2, melhora de 2,2 linhas na atividade visual corrigida e não corrigida. E a gente sempre fica com medo de efeitos colaterais. A dose recomendada é 2 mg mais ou menos de B2. Aqui a gente está dando 400, né? Só que os pediatras já usam isso para tratar enxaqueca em crianças e não tem nenhum problema. Então, provavelmente é bem seguro. Outra coisa que diz que é bem segura, que vai de encontro ao que o André falou também, é a parte farmacológica. Primeiro eles fazem lá, depois eles distribuem para o mundo. E realmente, já está rolando o clinical trial nos Estados Unidos e depois isso vai rolar para o mundo. E só um comentário, a Edna Modin, na última oftalmologia em foco, ela já mostrou um caso em que ela está usando riboflavina via oral, o Renato Ambrosio está usando riboflavina via oral direto, então é um negócio que acho que já dá para a gente começar a fazer, por enquanto é manipulado. Então tem algumas novidades não tão novas aqui também em relação a crosslink, né? Riboflavina e posmolar. Está provado que funciona, a linha de demarcação fica um pouco mais rasa, mas funciona, tá? Lente de contato escleral para entregar riboflavina para a córnea também está sendo utilizado. O Arce tem feito isso na excelência, ele pinga a riboflavina na lente escleral, coloca a lente escleral no paciente, deixa 15, 20 minutos, tira, faz uma sujeira danada e daí pode aplicar o crosslink. Aí a gente tem lente de contato sem UV ou uma lentícula de esmaio para fazer em córnea fina. Acho que é desnecessário, né? Funciona, mas se você tem riboflavina e posmolar, na verdade, o que você está fazendo aqui é deixando a linha demarcatória mais rasa. Crosslink personalizado, que a gente estava conversando, do Avedro, Mosaic, ele vai chegar em algum momento, vai estar realmente disponível. E o que eu queria conversar um pouco mais é o PTK para fazer a desetilização no crosslink. Isso realmente é um negócio que a gente já vem usando há um tempo e já tem agora artigos com follow-up mais longo, mostrando que realmente o resultado é melhor. Por que é melhor? Vamos dar uma analisada no epitélio de uma córnea com ceratocone, tá? Então aqui é o corte A. Então esse corte ele está aqui, tá? Aqui a parte menos elevada está do lado esquerdo, a parte mais elevada está do lado direito. O epitélio na parte menos elevada 56, 56, quando chega aqui no centro 44, que seria aqui já está na área elevada, né? E aqui chega a 34, até um pouco menos aqui dá para ver, deve estar em 30 mais ou menos. Se eu desetilizo com escovinha, continua um morrinho ali em cima. Se eu coloco no meu laser, consuma 50, 55 micras, aqui onde está 30 de epitélio, ele vai consumir 25 do bico do cone. Ele vai dar uma regularizada na córnea e ele vai tirar a membrana de Bowman. Vai penetrar mais riboflavina também. Então, o que ele mostra nesse estudo? Que os pacientes do PTK ganharam 2 linhas no final de um ano. Os pacientes que foram, o Ademar falou brush, como é que é? O chique, rotary brush, pra mim é escovinha. Mas enfim, pra macho. Pra macho é escovinha. Escova. Bombril. E os pacientes do PTK, eles têm uma diminuição do equivalente esférico bem maior também do que os pacientes da escovinha, né, ou do escovo. E os pacientes do PTK, eles melhoram mais rápido. Por que melhoram mais rápido? É uma coisa chata quando a gente faz crosslink, o paciente com 2, 3 meses reclamando que a visão caiu. Por que a visão caiu? Porque o epitélio fazia uma máscara, ele regularizava o bico do cone, ele escondia o bico do cone. Na hora que você tirou o epitélio, ele volta homogêneo. Aparece de novo aquele bico. E se você tirou com o PTK, você matou aquele bico no PTK, então a hora que o epitélio volta, ele está voltando em cima de uma superfície regular. Então o paciente recupera mais rápido, a gente dá menos trabalho no pós-operatório. Chegou o Epion, um sexto assunto, né?
Tem um grupo nos Estados Unidos que é o CrossLink USA e ele tem gente muito grande dentro dele, o Doyle Stulting, o William Trattler, que é amigão do Demar, o Mickfeld. É casado, viu? Daí eu não sei quem Quando eu não. Tá. Enfim, é um grupo assim que tem muito amparo científico e muito poder econômico por trás também, né? Então aqui os disclosures eles colocam no trabalho inclusive, e eles estão dizendo que sim, que está na hora de fazer o crosslink com o Epion. Quando eu fui ler o artigo, eles falam que eles fazem um polimento da córnea por 15 segundos com uma esponja estéreo, sem alterar o epitélio. Eu falei, tá, sem alterar o epitélio, tá certo, né? Falei, provavelmente é igual ao LASEK, né? Que a gente preservava o epitélio, preservava nada, o epitélio estava perdido. Só que daí, seguindo a leitura, eles falam que 5% só dos pacientes que tinham pequenas epitelizações que resolviam no dia seguinte. Então vão dar um voto de confiança. Essa aqui é a escovinha, né, que eles usam depois de tratar. Eles usam também uma esponja. Tudo isso é patenteado. Eles vão querer ganhar dinheiro em cima da esponja, da escovinha, do aparelho, da riboflavina. Então, se a gente pinga a riboflavina nessa esponja, ela é que entrega a riboflavina para a córnea. A formulação é bastante diferente, eles descrevem aqui. A córnea fica embebida em 15 minutos, é bastante rápido o processo. O aparelho ele faz 4 miliwatts por centímetro quadrado, não 3 como seria usual no Dresden, né? E ele é ciclado, ele liga e desliga para dar tempo do oxigênio voltar para o campo operatório. Os resultados em 24 meses foram muito bons. 24 meses não é um follow-up curto, né? É uma coisa confiável já, né? Melhorou todos os parâmetros e eles separaram um subgrupo de olhos pediátricos nos quais a ceratocone seria mais agressivo e também houve estabilização. Então eles concluem que realmente é efetivo e com menos riscos do que um EPIOF. Esse outro artigo do mesmo grupo, ele estudou a concentração da riboflavina com essa riboflavina deles, patente deles, com a da Vedro para Epion, que já existe. E a gente vê que realmente fica muito mais saturado de riboflavina a deles do que a da Vedro, tá? Esse aqui que é o que o Monsanto estava falando agora de pouco, né? O crosslink sem ultravioleta e sem riboflavina. Eu coloquei tá chovendo hambúrguer aqui, isso aqui ainda é ciência, não é pra já, tá? Mas de qualquer forma achei tão legal que achei importante colocar aqui. O artigo mesmo, as coisas que eu te falei, da Nature, né? Então assim, é confiável. O slide é o mesmo, na verdade. Eles perceberam que o fento com energia bem baixa, ele consegue promover o crosslinking da córnea. E eles inclusive, desculpa, tem uma coisa aqui antes. A gente vê aqui por espectrofotometria a parte que foi tratada, né? E a parte que não foi tratada. Parece muito a riboflavina, assim, o efeito. E o que você estava comentando de corrigir grau, né? Porque a hora que você faz a contração do colágeno, se você aplicar no centro, você aplana. Se você aplicar na média e periferia, você encurva o centro. E é estável isso. Então, assim, é um negócio que a gente está vendo para o futuro, né? Um outro assunto para falar relativo à ceratocone é o uso das lentes tóricas. Até pouco tempo atrás não pode usar lente tórica e acabou. Aí esse conceito foi mudando com o tempo. Eu lembro uma vez que o Sérgio colocou no grupo, né? E a gente discutiu bastante esse assunto. Os critérios. Cone tem que estar estável. Você não vai colocar uma lente tórica numa córnea que está mudando, né? Você tem que modular a expectativa do paciente. Ele tem que saber que talvez não fique plano, né? Não é essa a intenção. Se for manter o uso de lente rígida, não usar lente tórica. Eu já vi caso que o paciente usava lente, estava super feliz, o médico foi lá achando que estava fazendo uma super cirurgia, colocou uma lente tórica no paciente. Estragou tudo, porque agora você coloca a lente rígida, a córnea não tem mais astigmatismo. Você coloca uma lente dentro do olho com astigmatismo, vai gerar astigmatismo. Então, é importante frisar isso. Ter uma boa cuidado visual com um óculos antes da catarata é importante, porque a lente ela corrige aberrações de baixa ordem, ela não vai corrigir alta ordem. Então o paciente vai chegar na mesma visão que ele chegava antes de ter a catarata. É um critério importante também. Eixo refracional e ceratométrico devem ser próximos em poder e no eixo, né? Isso aqui que entra o Forceeds talvez no futuro, né?
mesmo que não bata, a gente usando forceps talvez a gente possa usar. E o anel de tensão é algo a se considerar, porque o olho se conservatofone às vezes é grande e a gente pode rodar. Então, só um exemplo bem rápido, um paciente de 52 anos que estava com catarata, na ficha dele constava em 2006 um astigmatismo de 2,663 com visão de 20/25, já é um critério, né? Ele chegava em boa visão com óculos antes de ter catarata. Batia o astigmatismo dele do Lenstar 3,2 a 54, o Pentacan 2,2 a 50, o refracional 2,6 a 60, então meio que batia tudo ali. Aqui o Pentacan dele, mostrando que não tem dúvida de que era realmente um ceratocone. A gente calculou pelo Barrett, né, porque a gente ainda calculava para 0,3, astigmatismo induzido, né? Isso aqui já tem um tempo. E o paciente ficou plano. Então, o anel, que isso aqui é para compensar a G20, né? É a paixão do momento, amo de paixão. E realmente eu tenho gostado muito do anel recentemente. A primeira pergunta que todo mundo faz, o anel funciona? Então vamos lá, 3 artigos, tá? Esse aqui, 43 olhos, nos quais foi usado o SI, que é o simétrico, de 5 mm de zona ótica, 210 de arco, 200 de espessura, tá? Feitos com fento, acompanhamento de 3 anos. A acuidade visual corrigida foi de 20/50 para 20/25. 25 olhos ganharam 2 linhas ou mais. Então, assim, funciona muito, né? O 325 graus agora, o simétrico de 5 mm, 138 olhos, tá? A gente vê a melhora, é impressionante, de 20/60 para 20/30 de visão corrigida. A asfericidade volta para o padrão quase fisiológico, de menos 1,25 vai para menos 0,31. Ceratometria média de 53 vai para 48, então funciona muito também. E tem essa meta-análise para encerrar, com 4.560 casos, mostrou que o anel ele é sim eficiente quando usado isoladamente ou quando em associação com crosslinking, com fake KOL. Então, Henrique, por que o anel não tem mais prestígio? É uma outra pergunta lógica, né? Eu queria seguir. Porque a gente mudou para o fento de uma forma mais rotineira, mas mais recentemente. Até então, a técnica manual tem curva de aprendizado, tem problema de simetria, profundidade, descentração. Então, assim, a hora que a gente começou a usar o fento de rotina, é outra cirurgia, é outra previsibilidade, é outra estabilidade, né? Esse seria o primeiro fator. Outro fator, os nomogramas antes, um conversava com o outro. Cada casa tinha uma teoria totalmente diferente, era dificílimo. Hoje em dia começa a haver uma convergência entre os nomogramas, começa todo mundo a entender melhor o que a gente tem que fazer. E um terceiro motivo para esse boom aí dos anéis terem melhorado tanto seria novas opções de anel. O arco longo realmente revolucionou, os anéis assimétricos revolucionaram. O Ademar sempre fala, o cone é assimétrico, faz todo sentido do mundo o anel ser assimétrico também, né? O nomograma que a gente usa a maioria das vezes é o Kera Ring, os anéis assimétricos de 5, de 6 milímetros. Cada anel, não dá para descrever tudo, mas cada anel tem uma característica diferente. Quanto maior o arco, menos efeito no esférico, maior no astigmatismo. Quanto menor o segmento de anel, mais efeito no astigmatismo, menos no esférico. Então tem uma série de coisinhas que a gente ter bastante anel ajuda a personalizar. Que é exatamente o que esse artigo aqui de agosto de 2019, do Thiago Monteiro, que é um português que entende muito de anel, a gente está indo na direção de personalizar realmente o tratamento do cone com anel. Quando indicar, na última oftalmologia em foco, chegou ontem em casa, a Edna Almodin colocou num paciente de 12 e o Renato Ambrosio colocou num paciente de 6. Então, na verdade, o paciente colabora, está indicado. O que importa não é a idade, é a colaboração. Ceratometria mínima. Antes a gente falava grau 3, grau 4, agora tem um monte de trabalho mostrando que no grau 1, grau 2 já funciona muito bem também. Lógico que você vai usar um anel com menor espessura, então você vai adequar para isso. Ceratometria máxima. Antes a gente falava que era 60. O arco longo chegou redefinindo tudo. Hoje em dia você não pensa mais em curvatura máxima, você pensa em se aquela córnea aceita ou não o anel na espessura necessária. E o que é aceitar ou não o anel? O anel não pode ter mais do que 60% do ponto mais fino no trajeto do anel. Antes a gente falava em 400 micro, hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia é 60% da espessura, tá?
Intolerância à lente de contato, será que a gente tem mesmo que priorizar tanto, insistir tanto na lente? A lente, ela é cara, né? Tem o risco de infecção, tem o risco de ter um toque apical e acabar progredindo a ectasia. Existe uma forte indícios de que ela ajuda na estabilização do cone, a lente não faz isso. Então é um negócio que a gente tem que pensar nisso também. E a opacidade apical, antes a gente falava, tem opacidade não vai para anel. Hoje em dia não, se você chega numa boa qualidade visual com óculos ou com lente, você pode colocar anel, né? O cone estabiliza o cone, o anel estabiliza o cone. Existe uma redistribuição de forças na hora que a gente coloca o anel, ele desestimula o paciente de coçar o olho, isso é importante. Se for necessário fazer o crosslink depois, também não tem problema. Coloca o anel, porventura continua progredindo, faz o crosslink, não tem problema. E uma outra coisa que pode acontecer, se ele já fez o crosslink e vai colocar o anel, o efeito é um pouquinho menor, um pouquinho só menor. Anel mais PRK é polêmico, mas você falou que o anel estabiliza, então posso fazer um PRK em cima. Também nem tanto, né? Vamos de leve, mas tem muita gente fazendo. O Sérgio Kahneman faz de rotina, ele usa anel de 6 mm, para justamente ter espaço para fazer o PRK dentro, e os resultados dele são ótimos, mas ele está fazendo uma coisa polêmica, né? E anel mais fake que IOL não tem problema. Alguns trabalhos rapidinho mostrando que estabiliza mesmo, 10 anos de follow-up. O que eles mostraram foi que do pré-operatório para 5 anos melhorou muito, de 5 para 10 não teve mudança. Depois de 10 anos, 2/3 dos pacientes ganharam 2 linhas ou mais. A ceratometria de 5 para 10 não muda nada. E esse trabalho feito são trabalhos de revistas importantes, tá? Esse aqui, Córnea, julho de 2019. E o Thiago Monteiro aqui de novo. O que a gente tem aqui, ó, pacientes pediátricos, tá? E tem algumas coisas interessantes. Técnica manual, que é uma técnica inferior. Nomograma baseado em equivalente esférico, que a gente nem pensa mais de usar isso hoje em dia. Cones até grau 4, e mesmo assim os resultados foram excelentes. Ficou realmente bem estável, tá? Tem um outro trabalho aqui da Nature, da Coreia do Sul, que mostrou que o Intax, que é o que eles têm lá na Coreia do Sul para usar para anel, o que está liberado para eles, não é bom para isso, mas é o que eles têm. E de 2 meses para 5 anos não tem mudança. E para encerrar, vamos falar de gente que atravessa fora da faixa, né? De gente que faz coisas assim meio polêmicas. Não é recomendado, mas tem gente que faz. Que seria fazer o PRK em pacientes com suspeita de ceratocone. Isso aqui é legal e é um uso prático assim, bastante grande para a gente. Eu fiquei bem mais tranquilo depois de fazer esse levantamentozinho aí. Aqui, olha os casos que ele operou, tá? Ele operava casos desse tipo, suspeito. Então, aí entra o critério de suspeito, já explico como é que ele usou, né? Aqui, ó, a gente vê uma baita angulação, uma simetria absurda, né? Então, são alguns exemplos de casos que ele operou. Como é que ele classificou? Ele usou a inteligência artificial do OPD, Navigator System. Então, porque assim, cone suspeito é muito subjetivo, ele tinha que criar algum critério, o critério que ele usou foi esse, né? E daí foram 62 olhos, follow-up de 5 anos, não houve ectasia, tá? Todos esses trabalhos têm alguns critérios, né? A ablação média foi 60, a idade já não tão baixa, uma paquimetria inicial não tão baixa, tá? E daí o que todos os artigos falam é que talvez aconteça uma inflamação ali na superfície da córnea que acabaria funcionando como um crosslinkingzinho ali na superfície que inibiria a progressão de um possível ceratocone ou até de um cone mesmo, como a gente vai ver. Aqui é um outro estudo, 38 horas, 40 anos, pacientes acima de 40 anos. Ele operou grau 1 e grau 2, então já era ectasia, já era cone, e 2 ou 3 anos nenhum paciente progrediu. Esse é um trabalho bastante citado pelos outros, né? Foram 119 olhos, grau 1 e 2, 5 anos de acompanhamento, um follow-up longo, né? E só 2 olhos precisaram de crosslink, né? Mas lembrando aqui que não era cone suspeito não, era cone, né? Aqui os critérios que ele usava,
um último artigo, 85 horas com topografias atípicas, aqui o critério que ele chamou de ectasia atípica, né? Nenhuma ectasia. E no final a gente acaba chegando no critério que o Vini já publicou há muito tempo atrás, e que a gente tem meio que seguido isso, não fazer em cone, mas aqueles casos que você está suspeito, o paciente tem 30 anos, tem 20, você vai hablar um pouquinho, a paquimetria vai ficar acima de 450, eu acho que dá para a gente ser um pouco mais agressivo, né? Então, era isso, não deu para falar de lente escleral, eu deixaria uma mensagem só sobre lente escleral. Façam, comprem a caixa, usem, porque realmente é impressionante o resultado que a gente consegue com lente de contato escleral. Tem paciente, não é 1, 2, não, tem vários que assim, estavam indo para transplante, você adapta uma lente escleral, e aí você tira ele da fila do transplante. Aí você tem um outro problema que você tem que fazer crossing com um paciente com 350 de paquimetria, que eu já meti nessa algumas vezes, porque o paciente está indo para o transplante, no final ele adapta com lente escleral, e aí você tem que travar o cone, uma vez que ele está adaptado, né? Então lente escleral tem que fazer, tem que ter, tem que conhecer, tem que estar disponível ali, né? E não deu para falar também de DALK, que tem muita novidade, mas a ideia é não fazer DALK, né? A gente parar o cone antes de chegar no DALK. E como eu não tenho experiência prática, eu não me senti à vontade para falar de DALK, né? Era isso, gente. Obrigadão.